Bem-vindo a mais uma aula de matemática do nosso curso EJA-AD. Eu sou o professor Bruno. Nessa aula estudaremos as relações métricas no triângulo retângulo e algumas de suas aplicações. Vamos ver que além do teorema de Pitágoras, que existem outras relações métricas importantes nesse tipo de triângulo. Bom, para conhecermos essas relações, vamos considerar o triângulo retângulo principal determinado pelos vértices A, B e C. Observe que trabalharemos com ele uma posição diferente. Traçando a altura do triângulo relativa à hipotenusa, temos dois triângulos obtidos a partir do primeiro, que são os triângulos HBA e HAC. É importante destacar que os três triângulos, o principal e os outros dois triângulos obtidos nessa separação, são semelhantes entre si, e a partir dessa semelhança obtemos as outras relações métricas. Bom, a primeira relação diz que o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Bom, isso significa que b ao quadrado é igual a vezes n, onde b é um dos catetos do triângulo, enquanto que a é a hipotenusa e n é a projeção de b sobre a hipotenusa. Temos ainda que c ao quadrado é igual a vezes m, onde c é o outro cateto do triângulo, enquanto que a é a hipotenusa e m a projeção de c sobre a hipotenusa. Essa é a primeira relação. A segunda relação diz o produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Isso significa que b vezes c é igual a vezes h, onde b e c são os catetos do triângulo, enquanto que a é a hipotenusa e h é a altura relativa à hipotenusa. Essa é a segunda relação. Terceira relação. O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Bom, isso significa que h ao quadrado é igual a m vezes n, onde h é a altura relativa da hipotenusa, enquanto que m e n são as projeções dos catetos sobre ela, a hipotenusa. A quarta relação diz o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Essa relação é o nosso já conhecido teorema de Pitágoras. Lembram? Isso significa que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a é a hipotenusa e b e c são os catetos. Acompanhe a seguir a aplicação dessas relações em alguns exercícios. Exercício 1. Qual é a medida y em cada um dos casos a seguir? Item A, item B, item C e item D. Perceba que todos eles são triângulos retângulos. Vamos lá. No item A, aplicaremos a primeira relação. O quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Traduzindo, temos a seguinte expressão: y ao quadrado é igual a 25 vezes 16. Multiplicando 25 por 16, temos 400. Passando o quadrado para o outro lado, como raiz quadrada, temos que y é igual a raiz quadrada de 400. Por fim, calculando a raiz, temos que y vale 20.
Portanto, aqui precisamos aplicar a primeira relação. No item B, novamente aplicaremos a primeira relação. O quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Perceba que nós temos aqui no triângulo a medida do cateto que queremos encontrar, conhecemos a hipotenusa e a projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Por isso usamos a primeira relação. Ficamos assim, y ao quadrado é igual a 4 vezes 9. 4 vezes 9 é 36. Passando o quadrado para o outro lado como raiz quadrada, temos y igual a raiz de 36. Extraindo a raiz quadrada, temos que y vale 6. No item C, aplicaremos a segunda relação. O produto das medidas dos catetos é igual ao produto da medida da hipotenusa pela medida da altura relativa à hipotenusa. Traduzindo, temos a seguinte expressão: 3 vezes 4 é igual a y vezes 5. Ou seja, o produto dos catetos, 3 e 4, é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa. Queremos isolar y, né? Então, multiplicando 3 por 4, temos 12. Passando 5 dividindo, temos que y é igual a 12 sobre 5, ou 12 quintos. Fazendo a divisão, temos que y vale 2,4, que é equivalente à altura relativa à hipotenusa. No item D, aplicaremos a terceira relação. O quadrado da medida da altura relativa à hipotenusa é igual ao produto das medidas das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Traduzindo, temos a seguinte expressão: y ao quadrado é igual a 4 vezes 16. O y representa a altura, 4 e 16 são as projeções dos catetos sobre a hipotenusa. Terceira relação. 4 vezes 16, 64. Passando o quadrado para o outro lado, raiz quadrada de 64. Extraindo a raiz, y igual a 8. Portanto, a altura relativa à hipotenusa vale 8. Assim termina a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.